Olá, estamos aqui para o segundo vídeo de vacinas com vírus atenuados ou inativados. Como explicado no vídeo anterior, nós trataremos da continuação das vacinas Sinovac e da Sinopharm de Wuhan, onde elas têm maior quantidade de informações para que nós podemos seguir as discussões de fase 1, 2 e 3. Então, sabemos que a pandemia do coronavírus de 2019 causou uma crise de saúde pública sem precedentes no mundo e que, por causa desse vírus, atualmente o tratamento para SARS-CoV-2 é de urgência o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o SARS-CoV-2 ele é urgente e necessário. E nesse artigo vamos tratar da vacina da Sinovac, a Pirovac. Nesse artigo foi desenvolvida a produção em escala piloto do Picovac, uma vacina candidata ao vírus SARS-CoV-2 inativado purificado que induziu anticorpos neutralizantes específicos para o SARS-CoV-2 em camundongos, ratos e primatas não humanos. Esses anticorpos eles foram capazes de neutralizar 10 cepas do SARS-CoV-2 representativas, sugerindo uma possível capacidade neutralizante mais ampla contra outras cepas. O desenvolvimento da neutralização foi explicado no vídeo passado pelo Lucas Rafael, mas agora, em fase pré-clínica, foi desenvolvido também um modelo de desafio para a vacina candidata a SARS-CoV-2. E para isso foi necessário o isolamento de cepas do SARS-CoV-2. 11 cepas foram isoladas a partir de 11 amostras dadas como representativas, sendo 5 delas de pacientes que estavam na UTI. Todos esses pacientes estavam doentes do coronavírus, sendo 5 chineses, 3 italianos, um suíço, um do Reino Unido e um da Espanha. Aqui nós podemos identificar essas nacionalidades, da onde essas amostras vieram, e as identificações em CN1 a 5 e OS de 1 a 6, elas identificam as cepas de cada amostra do SARS-CoV-2 que foram isoladas. Então, essas cepas foram usadas as sequências dessas cepas para o desenvolvimento da árvore filogenética, representando uma certa medida de populações circulantes do coronavírus pelo mundo. Então, eles escolheram a cepa CN2, oriunda da China, como para ser desenvolvida a vacina purificada do vírus SARS-CoV-2 inativado, e todas as outras 10 cepas se tornaram cepas para cepas de desafio pré-clínico. Então, sabendo também que a cepa CN1 e a cepa OS1 da China e da Itália, respectivamente, elas são as intimamente relacionadas aos causadores dos sintomas mais graves do coronavírus e que podem levar mais rapidamente até a morte, né? Que inclui a insuficiência respiratória, que requer uma ventilação mecânica do paciente para auxiliar, né? Com o intuito de avaliar a imunogenicidade do Picovac, que seria a vacina,
grupos de camundongos e de ratos foram injetados nos dias de 0 e 7 com várias doses de Pirovac e também um grupo controle com adjuvante Alumen, sendo o grupo controle com apenas uma solução salina, né? O de baixa dose seria 1,5 microgramas por dose, o de média dose seria de 3 microgramas por dose e o de alta dose com 6 microgramas por dose, sendo o grupo controle cinza, o baixa dose roxo, o média dose azul e o alta dose rosa. Então, nenhuma inflamação ou outros efeitos adversos foram observados nesses animais após as injeções. E as respostas de anticorpos específicos para o domínio da ligação do receptor foram avaliadas por ensaios de imunoabsorção enzimática, os ELISAs, né? Então aqui a gente tem os gráficos e esses ensaios eles foram semanais. Então a gente tem aqui as semanas de 1 a 6 listadas. E a quantidade de imunoglobulina G, a IgG, né? Ela se desenvolveu com muita velocidade para específicas com o receptor RBD, tanto no soro dos camundongos, né, dos vacinados. E ela foi responsável por metade da resposta de anticorpos que aconteceu naqueles animais. E isso corresponde de perto ao perfil sorológico do sangue de pacientes que já estavam recuperados do coronavírus, mostrando que o RBD é o imunógeno dominante também para os camundongos, assim como para quem se curou do coronavírus, também nos camundongos a mesma reprodutibilidade. É possível observar nos gráficos aqui acima que tanto para camundongos quanto para ratos, o anticorpo para o núcleo capsídeo, ele sempre foi muito inferior aos outros anticorpos. Mas isso mostra também que ele é capaz de, em avanço, nas próximas etapas, ele ainda é capaz de ter maior eficiência. Então, no momento em que a gente começa a perceber os ensaios de microneutralização dos anticorpos neutralizantes, é possível perceber que para os dois animais, na primeira semana, o desenvolvimento de IgG foi baixo. Então, apenas na segunda semana eles começam a aumentar por conta, provavelmente, do reforço que é dado no sétimo dia né? Porque eles foram injetados no dia 0 e no dia 7. Então, o reforço do sétimo dia dá início a essa escalada na quantidade de anticorpos neutralizantes, em contraste com o grupo controle, que não recebeu as doses de Picovac e não teve desenvolvimento de imunoglobulina G específica para o SARS-CoV-2. Em seguida, foi avaliada a imunogenicidade e a eficiência protetora do Picovac em macaco rhesus, que seria da espécie macaca mulata, que é um primata não humano, né? E que apresenta uma doença semelhante do coronavírus, do Covid-19, né? Mas porque ela é também causada pelo SARS-CoV-2. Os macacos eles foram imunizados 3 vezes por via intramuscular, com doses médias de 3 microgramas por dose e doses altas
de 6 microgramas por dose, também com um grupo controle que recebeu apenas uma solução salina. Eles receberam as doses nos dias 0, 7 e 14. Então foi possível observar que apenas após a segunda semana o desenvolvimento de IgG e anticorpos específicos foi aumentado, né? Então, isso tudo para ambos os grupos, né? O que acontece com muita semelhança para os pacientes de Covid-19 recuperados. Logo após isso, eles conduziram um estudo de desafio por inoculação direta do vírus, né, do SARS-CoV-2, CN1, no pulmão dos animais. Lembrando que o CN1 ele é um dos principais causadores dos piores sintomas, né, de insuficiência respiratória. Então, eles colocaram diretamente no pulmão dos animais por via intratraqueal no dia 22, ou seja, uma semana após a terceira imunização, que ocorreu no dia 14. O grupo, como esperado, o grupo de macacos controle, ele desenvolveu uma grande carga viral, né, de RNA viral e uma pneumonia intersticial severa, ao contrário de todos os macacos vacinados. Os macacos vacinados todos tiveram proteção contra o SARS-CoV-2. Algumas alterações histopatológicas leves ocorreram entre os lobos do pulmão, provavelmente causados no momento em em que o vírus foi colocado por via intratraqueal, principalmente para o grupo azul, que seria o grupo de dose média. Ele teve alguns glóbulos no pulmão, mas que em menos de uma semana foi possível a recuperação desse grupo. Então, a gente vê aqui uma queda, né, na quantidade de RNA viral por ml, até que ele se torna praticamente zero. Enquanto que para os que receberam uma alta dose, eles não tiveram o desenvolvimento de nenhum tipo de infecção e também foi possível identificar que mesmo no grupo de dose média, a detecção foi parcial viral das amostras e foi mesmo assim uma redução de 95% quando comparado com o grupo controle. A quantidade de anticorpos específicos nos grupos vacinados ela diminuiu 30% para conseguir neutralizar o vírus. Então, foi 30% menor a quantidade necessária do que seria antes. Alguns relatórios anteriores do desenvolvimento desse artigo, eles tinham uma preocupação muito grande com a imunopatologia pulmonar, porque a causa de resposta de célula T auxiliado tipo 2, a TH2, ela pode induzir, por muitas vacinas, o desenvolvimento, né, a produção de células T, que são cruciais para a eliminação viral aguda e para a proteção contra infecções subsequentes por coronavírus. Então, a quantidade de célula T induzida é importante, porém, ela deve ser mediada, porque caso haja uma tempestade de citocinas, ela pode desenvolver uma imunopatologia para o SARS-CoV-2 e, como tratado no vídeo passado, pode ocorrer uma reação anafilática, que seria uma alta carga de hipersensibilidade. Então, nesse contexto, foi necessário a avaliação da segurança da Picovac em macaco.
registrando uma série de observações clínicas e índices biológicos, né? Então, eles pegaram 2 grupos de macacos e imunizados, né? E a injeção intramuscular com doses baixas de 1,5 microgramas e com doses altas de 6 microgramas. Outros 2 grupos de macacos foram imunizados com apenas o controle, né? Então aqui a gente tem o controle sham, que seria uma solução salina, e temos o placebo. E aí eles foram injetados em 3 tempos, né? No dia 0, 7 e 14, e em nenhum dos grupos foi observada uma febre ou perda de peso. a, o apetite e o estado mental de todos os animais permaneceram normais e não demonstraram mudanças notáveis. Além disso, as avaliações de histopatológicas, né, dos órgãos dos animais, como o pulmão, coração, baço, fígado, rim e cérebro, de todos os grupos, mostraram que a Picovac ela não causou qualquer doença notável nos macacos. Isso demonstra segurança para que a vacina pudesse avançar para fase 2, que é o nossa próxima etapa, né? Nosso próximo trabalho. E isso é tudo sobre a vacina da Sinovac por hoje. E agora a Carol ela vai dar continuidade falando sobre a vacina da Sinopharm. Então, vamos falar agora sobre os ensaios de fase 1 da vacina Sinopharm. O início dos ensaios aconteceu no dia 12 de abril, e entre essa data e 2 de maio, 481 voluntários foram selecionados. E dentro desse número, 981 adultos saudáveis entre 18 e 59 anos foram elegíveis. Eles não possuíam nenhum tipo de infecção ou histórico pelo coronavírus, além de ter passado por todos os métodos de avaliação. E aí eles foram incluídos no estudo. Então, esse pequeno grupo, de forma aleatória, eles foram divididos em 4 grupos de 24 pacientes, sendo um grupo de vacina de dose baixa, com 2,5 microgramas, um grupo de vacina de dose média, com 5 microgramas, um grupo de vacina de dose alta, com 10 microgramas, e um grupo controle, que continha apenas 2 adjuvantes. Cada grupo recebeu 3 injeções, uma um no dia 0, um no dia 28 e um no dia 56. Então, para avaliar a segurança da vacina, foi feito um monitoramento das reações adversas por 7 dias após cada injeção. Assim, os participantes do grupo de dose baixa eles receberam primeiras injeções, e aí então os efeitos foram monitorados por 7 dias. Se não houvesse nenhuma reação grave, o grupo de dose média receberia a injeção no dia 8. E assim por diante. E aí isso foi chamado de resultado de segurança primária. Então, dentro desse período de 7 dias, os participantes deveriam especificar, né, qualquer reação adversa, tanto no local da injeção, quanto qualquer reação adversa sistêmica. Além disso, houve um acompanhamento das reações adversas por 28 dias após cada injeção, que foi considerado, né, chamado de resultado de segurança secundário. Então, aqui nessa tabela, a gente vê todos os relatos das reações adversas no período de 7 dias e no período de 28 dias. Então, aqui foi o total de relatos das reações, sendo 5 no grupo de dose baixa, 4 no grupo de dose média e 6 no grupo de dose alta, além do grupo além do grupo controle. A reação adversa mais comum foi dor no local da injeção, né? 14 ao todo relataram essa reação, e seguido de febre, onde 2 relataram
essa reação sistêmica. Então, aqui, como a gente pode ver, não houve nenhuma reação adversa mais séria, além de que foi todas leves, todas suportáveis, e nenhum paciente relatou, não exigiu nenhum tipo de tratamento. Tá. Além disso, foram realizados testes de segurança laboratoriais antes e 4 dias após cada injeção para avaliar qualquer toxicidade após a vacinação. E também foi feita uma medida de distribuição de linfócitos e citocinas por meio de citometria antes e 14 dias após cada injeção. No resultado desses testes, houve poucas anormalidades e também não houve alterações notáveis no subconjunto de linfócito e também na análise de citocinas. Nessa tabela é mostrado as respostas de anticorpos 14 dias após as 3 injeções, né, as 3 doses, que incluíram os títulos de anticorpos neutralizantes e também os títulos de anticorpos de ligação de IgG. O título geométrico de anticorpo neutralizante no dia 14 foi de 316 no grupo de dose baixa, 206 no grupo de dose média e 297 no grupo de dose alta. Além disso, foi observado a soroconversão em 100% dos pacientes, né? A soroconversão nada mais que o momento em que se há anticorpos suficientes para ser detectado. Então, para anticorpos neutralizantes, foi observado que a taxa de conversão, né, também chamada de 100%, na dose alta e na dose baixa. Na dose média foi de 95,5%. Já o título geométrico de anticorpo de ligação de IgG foi de 415 na dose baixa, 349 na dose média e 311 na dose alta. E foi observado que a fluoroconversão foi de 100% em todos os pacientes. Tá, então, também foram examinados as mudanças dinâmicas das respostas de anticorpos. Então, aqui é com relação aos anticorpos neutralizantes. A gente percebe no início do estudo que não é detectado nenhum anticorpo, tanto antes da primeira dose, quanto 14 dias após a primeira dose. Antes da segunda injeção, né, antes da segunda dose, o grupo de dose média começa a apresentar. Porém, né, a grande maioria só começa a gerar as respostas de anticorpos após 14 dias após a segunda dose. E assim se manteve, né, durante o tempo, incluindo aqui 14 dias após a terceira dose. E a gente percebe que no grupo controle não foi apresentado nenhum anticorpo neutralizante, diferente dos grupos de vacinas. E já aqui é com relação às respostas de anticorpos IgG. Então, no início, antes da primeira dose, né, não é observado anticorpos IgG. Já 14 dias após a primeira dose, os grupos de vacina começam a apresentar anticorpos. E antes da segunda dose se mantém estável. E 14 dias após a segunda dose, a gente vê uma elevação de respostas de anticorpos IgG. E isso se mantém também ao longo do tempo, nos 3 grupos. Diferente também, a gente observa aqui que no grupo controle não foi detectado anticorpos. Com isso, a gente pode dizer que os ensaios de fase 1, né, a vacina é segura, podendo aí produzir anticorpos. Com isso, né, a vacina pode ser levada aos ensaios de fase 2.